fala. Tudo que eu falo é um pouco desnecessário diante do que o livro diz. O livro diz tudo que eu queria falar. E o que eu não consegui falar no livro, eu falei no texto que está no final do livro, que é o texto, que é a minha biografia. Em vez de falar de mim, eu resolvi falar do livro. É legal ler uns trechos também nesse texto. Você quer? Eu quero ler o da feira. Você tem algum que você queira ler? Eu vou comentar. Eu vou ler a quarta capa para apresentar. Bom, vamos apresentar. Então, estamos fazendo aqui o lançamento do livro Duas Ilhas, do nosso autor Guilherme Simeonato, com ilustrações do artista Zansky, paulistano. Guilherme de Niterói, nasceu em Niterói? Rio de Janeiro. Mas mora em Niterói. A FTD Educação, então orgulhosamente recebe todos vocês aqui. É uma editora paulistana, mas muito brasileira, mais do que paulistana, porque nós estamos em todos os estados. Estamos aqui com a nossa coordenadora comercial, Marilise, que é um exemplo disso. Ela já circulou por vários estados. Nossos livros, a FTD é muito forte na área didática, né, em livros escolares, focados em escolas, mas a área de literatura está cada vez mais presente nas livrarias. Estamos começando agora um calendário de lançamentos mensais. Esse é o primeiro livro desse nosso calendário de lançamentos em livrarias, o chamado B2C, né, da empresa para o consumidor final, porque o trabalho com escola a gente já faz muito, né? Então é um grande prazer estar agora nesse ambiente tão gostoso, de estar em contato com o público geral. E uma coisa que vocês vão notar abrindo o livro, tem um esconderijo aí, que também é sanitário. É que cai uma folha aqui, né? Então um presentinho, isso é típico de livro da FTD, que é o nosso suplemento de leitura. Porque o livro ele tem essa pegada muito forte de ser trabalhado em escola. É aquele velho folhetinho com questões para o estudante responder, eventualmente desenhar e refletir sobre o livro. É um belo folheto. A pessoa que fez, eu acabei conversando com ela, ela pegou um ponto central do livro. Eu gostei bastante das atividades que ela propôs. Tem algumas coisas bem originais nele, eu gostei. É a Bruna Faganello Ferrari, é uma colaboradora nossa, é minha particularmente, assim, eu não largo por todo livro que eu edito, eu a convido para fazer o suplemento e o projeto, que é voltado ao professor, fica em PDF, e aí muito maior, com fundamentação teórica, etc. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Eu vou falar bem rapidamente alguns pontos que ele traz e aí já passo a bola. Sem dar detalhes, hein? Sem dar detalhes. Eu quero dizer que esse livro, ele já tem algumas resenhas por aí. Se vocês pesquisarem na internet, Duas Ilhas, resenha e tal, vocês vão achar algumas coisas bem interessantes. Uma delas é do Álvaro Talarico, publicou no Diário do Rio, uma resenha muito interessante na coluna dele, que chama Papo de Talarico, livro Duas Ilhas ilustra uma amizade diferente. Que amizade será essa? E ele vai falando, por exemplo, sobre a capa, desenhada de maneira excepcional por Zansky, captura imediatamente a atenção. Vemos o protagonista João entre dois vulcões em meio a uma vegetação exuberante, enquanto um degradê sutil transita das tonalidades laranja ao vermelho e lilás ao fundo. Ou seja, já é uma perfeita porta de entrada para o que está por vir. Isso não sou o editor que está falando, tem que concordar, né? Sim, essa capa tem vários elementos do livro. Inclusive, o pai do João é aviador, e você vê que ele faz esse movimento de desenhar um triângulo. Eu digo que ele faz parte da Esquadrilha da Fumaça. No aniversário de descobrimento da ilha, ele desenha um triângulo branco para homenagear o vulcão. E essa ilustração volta aqui. Então é bastante... E uma coisa que eu amo nessa capa são os olhos. Eu descrevo o João como um menino com olhos de marisia. Esse era o próximo ponto que eu ia mencionar. Né? Na página 9... Nasceu com marisia nos olhos. Sei disso, exato. Eu digo que João nasceu com marisia nos olhos e o Zansky, o ilustrador, conseguiu colocar isso. O olho dele é numa tonalidade um pouco azul, um pouco meio misteriosa, meio nebulosa, é muito bonito. E tem tudo no livro. E aqui você tem dois vulcões. Você tem o vulcão de argila e o vulcão verde.
João mora na Ilha Verde com os pais. Ele mora com... O pai dele se chama Fernando, é aviador, e a mãe se chama Sofia, ela é bióloga. Ela cuida de tartarugas. E Fernando e Sofia, esses nomes por causa de Fernando Pessoa e Sofia de Melo Braine, que são dois poetas de Portugal que eu gosto muito. Então esse é o nome deles. Eu dedico o livro ao Antoine... Você sabe falar isso aqui? Sim, é o autor de O Pequeno Príncipe, e Jacques Cousteau, que é um navegador francês, porque eu acho que essas pessoas, eu digo aqui, que esses artistas, eles trouxeram, os dois estão mortos, e trarão céu e mar, mágica e mistério para as nossas vidas. Eu acho que esse livro aqui, eu resolvi colocar num texto que não é muito longo, tem mais ou menos 16 laudas, é um livro que você lê em 30 minutos, 40 no máximo. Eu resolvi botar, acho que tudo que eu acho bonito, assim, no mundo. E eu resolvi criar uma ilha em que todo dia eu acordo querendo morar nessa ilha. Uma ilha sensacional, uma ilha em que você tem um vulcão, e esse vulcão permitiu, né, que em sua encosta se alastrasse um jardim botânico que é plantado há décadas pelo morador mais velho da ilha, que acabou cobrindo esse vulcão. É como se fosse uma colina verde, uma montanha verde, uma grande montanha verde. E eu escrevi essa história sobre um menino que é apaixonado pelo lugar onde ele mora, apaixonado pela natureza e apaixonado pelo vulcão. Eu tô falando sem parar, né? Você quer falar alguma coisa? Porque eu meio que roubei, né? Eu meio que roubei a tua... Não, tudo bem, você é um autor, você. Não, você pode falar um pouquinho, porque eu já ia começar a falar do vulcão de argila. Aí daqui a pouco a gente já passa para você fazer as suas leituras. Sim, eu vou fazer 2 leituras depois, mas vou deixar ele falar agora. Não, só concluir também. Você fala muito melhor do que qualquer resenha, apresentação, mas eu acho legal porque a gente traz um pouco outras palavras, assim, de leituras que já foram feitas do livro, né? Claro. Então esse jornalista cultural, é interessante que é uma resenha literária e ele menciona o suplemento de leitura. Isso eu achei muito interessante. Sim. Porque não é uma revista escolar, não é um professor falando. E ele gostou muito do suplemento, isso eu achei bacana. Mas ele diz assim também, exatamente sobre o que o Semionato acabou de falar, a descrição de João como nascido, João protagonista, com maresias nos olhos e redemoinho no cabelo bem ondulados, como se abrigassem recifes de corais, meus cabelos bem ondulados, é uma metáfora de beleza única que instantaneamente soou em mim. E ele fala um pouco sobre a experiência dele, de ter tido que raspar o cabelo quando se mudou de Madureira, onde ter o cabelo grande era comum, para Tijuca, onde ele sofreu bullying. Né? Então, aí cada leitor vai ter a sua história com o livro. Né? Essa é a dele. É uma resenha bem elogiosa. Bem elogiosa. Ele fala que é uma experiência literária que explora uma gama de emoções e temas de maneira eficiente e poética, com sua combinação de narrativa envolvente e ilustrações impactantes, nos convida a mergulhar uma jornada que vai além das palavras, fazendo refletir sobre as complexidades da vida e da experiência humana. E ele conclui citando um trecho que é bem bonito mesmo, na página 55, que diz: como se abraça um vulcão, uma coisa enorme, exatamente como se abraça uma pessoa magrinha, apenas jogando os braços, pegando tudo e trazendo mais para perto. Sendo assim, leia Duas Ilhas com filhos, netos, sobrinhos, afilhados, com quem der vontade e abrace muito. Esse é o final da resenha. Esse é o final da resenha. É... Tem essa outra, você viu essa da Paty? Vi. Eu não sei nem o nome dela, mas achei muito interessante. Ela se apresenta como Paty 2606, que fala muito mais do ponto de vista pedagógico do livro. Né? Sim. Ou seja, da abordagem de meio ambiente, de nutrição. Eu tenho a impressão que essa resenhista também é nutricionista. Sim, ela ficou bem feliz de ver que o meu personagem toma suco de caqui com água de coco e... Caqui que você adora, Caqui, né? que eu adoro, tem que ter caqui no livro. O Guilherme fez questão de incluir algumas coisas na leitura, já durante a edição. Não, precisamos colocar esse suco. Precisamos colocar suco de caqui no livro. Da planta Bromélia X, que só existe na Cidade do Cabo e tal.
E ela fala assim, mel, abacate, caqui, água de coco, aveia, tudo isso está incluído na leitura. O que diagnostica um bom passo na educação dos pequenos. Eu e todos os nutricionistas do mercado. É engraçado É isso. maravilhoso. Eu escrevo isso porque, no afã de criar um livro bonito, penso em tudo. Qual é o café da manhã dessa criança? Qual seria um café da manhã bonito? Um café da manhã bonito dessa criança é um suco de caqui batido com água de coco. É isso que eu imaginei. Então, essa é uma das coisas que porque eu escrevi esse texto em 2015 e eu estava lendo porque naquela época no meu computador não tinha no break. Então, eu estava escrevendo meus textos e com medo de alguma coisa acontecer, uma pane no computador, eu perder o parágrafo que eu tinha acabado de escrever. Então eu pegava o rascunho dos textos e botava sempre no Gmail, mandava e-mails para mim mesmo, salvava no rascunho, para não perder nada. Então eu não tenho a versão final do livro, eu tenho o primeiro parágrafo desse livro, que se chamava João e o Vulcão Verde. Então não mudou muita coisa, no mesmo tempo mudou muita coisa, né? É um parágrafo de 8 anos atrás. Então eu fui baixando, as primeiras vezes, eu procurei no meu Gmail Vulcão Verde, eu já sabia, de cara ele já era o Vulcão Verde, isso nunca mudou. E eu fui procurando os primeiros arquivos, fui baixando e fui vendo como o texto mudou, mas ainda tem um pouquinho. Então, assim, posso pegar com esse nome, ele foi finalista do Barco ao Vapor em 2016, né? Sim. Como João e o Vulcão Verde. Isso foi muito legal. Mas então, o texto já começava dessa maneira. É difícil para alguém saber que mora numa ilha. Só é possível sabê-lo se pudermos ver a ilha de cima, enxergando água por toda a volta. Se estivermos no centro da ilha, podemos pensar que estamos cercados de terra, porque os nossos olhos não alcançam o mar. Se estivermos sentados na areia olhando para o mar, podemos pensar que só tem água à nossa frente e que a terra é infinita atrás de nós. E aí o texto fala que são os aviões e as aves que sabem o segredo das ilhas e o segredo dos mares, quando uma acaba e quando o mar começa. Então, nesse outro trecho em que eu apresento o pai e a mãe deles, eu digo assim, Sofia, mãe de João, é bióloga, Fernando, pai, é piloto. Eles o chamam de passarinho. Algumas vezes as coisas têm um jeito curioso de acontecer. Há 12 anos, Sofia olhou para o céu e Fernando olhou para a terra. Apaixonar-se é como reconhecer um membro da sua família que você jamais encontrou. E isso foi suficiente para pouco tempo depois João passar a existir. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte se chama Ilha Verde, que é o lugar onde ele mora. E aqui o ilustrador foi excepcionalmente feliz com as descrições. Enfim, ele pegou as minhas palavras e traduziu em imagens. Então são pirilampos na noite. É a família que nas noites de verão pega o colchão e bota no alpendre para eles dormirem ao ar livre. Enfim, é uma ilha inacreditável. O quarto desse menino, uma janela dá para o vulcão e a outra janela dá para a praia. E o pai criou um alçapão, que é uma janela que dá para o céu. Ou seja, que criança não quer um quarto com uma vista de cartão postal para o vulcão? Porque eu digo que a janela moldura o vulcão perfeitamente. Você sabe que essa mesma resenhista que falou da nutrição, do suco, ela mencionou justamente a descrição do quarto. E não como um exemplo, né, mas o aspecto descritivo do livro, sim, como um ponto forte pedagógico também para pessoas com deficiência visual. Ela falou, esse livro pode ser lido, embora ele fosse riquíssimo em termos visuais, mas ele é riquíssimo no visual que o texto escrito carrega. Então ele pode ser ouvido por alguém que não tem a visão, né, para ver as imagens, e perfeitamente imaginado. Inclusive, na realização das ilustrações, ele foi muito trabalhado e burilado. Olha, aqui o quarto dele, por exemplo, tinha 3 janelas, né? Sim, sim. Uma aqui com vista para o vulcão, outra para a praia, outra uma janela estilo alçapão para o céu, né? Sim. Então, tudo isso foi... E eu peguei as ilustrações dele e falei, olha só, isso aqui tem que ficar assim, isso aqui tem que ficar assim, isso aqui... Mas, às vezes, eu mudava o meu texto para não implicar, né, em um trabalho adicional para o ilustrador. Eu acho que umas 2 ou 3 coisas eu mudei o texto para não... Mudou assim. Tem um exercício muito interessante, é você pegar essa dupla, essa ilustração da página 10 e 11, e pegar alguns trechos do livro e imaginar onde que o personagem está. No momento que ele dá uma volta de bicicleta dele,
E aí a gente foi revisando, eu particularmente peguei com isso. Então, ele passa primeiro pela escola, depois por uma praça, aí pelo campo de futebol, Sim. a pista de pouso aqui, aí tem uma balsa aqui mais à direita, É tudo muito... tem uma parte deserta que está aqui no fundo, do outro lado do vulcão, e a gente foi observando tudo para fazer a ilustração bater com E é o por texto. essas e outras que eu agradeci o ilustrador com postal, dizendo obrigado pela paciência. Porque eu falei, cadê a minha trilha de IPs que leva até a boca do vulcão? Cadê a minha cachoeira no vulcão? E ele foi não. Cara legal, cara legal. Quero ler para vocês o momento em que João, essa ilustração é fabulosa, porque esse é o vulcão de argila em erupção na Feira de Ciências da escola, e quando ele explode, ele acaba mexendo um pouco no texto, né? Bagunçando um pouco no parágrafo. Vou ler 2 páginas. A amizade entre João e o Vulcão Verde começou de verdade na Feira de Ciências da escola. Semanas antes, a professora tinha avisado: tentem ser um pouquinho mais originais nos projetos. Se forem mesmo fazer um vulcão, espero que seja um senhor vulcão. Pois João fez um vulcão de argila com erupção de bicarbonato de sódio, vinagre e corante. Seus colegas tiveram outras ideias. Alguns falaram sobre tirar o sal da água do mar para usá-la na agricultura, outros fizeram trabalhos sobre poços artesianos e sobre a vida dos morcegos da Gruta Verde. João fez o único vulcão de argila da escola. Para isso, levou todo o material até os pés do vulcão, no início da trilha. Olhou bem para ele, muito bem mesmo, examinou-o com atenção, estudou minuciosamente seu formato. Era quase um cone perfeito, a não ser por uma falha no lado esquerdo que parecia uma lasquinha de dente quebrado. É isso aqui. Eu falei, Zansky, cadê a falha no meu vulcão? Não pode ser um vulcão perfeito, tem que ter uma falha. E assim João foi modelando. O menino colou pedacinhos de grama à volta do vulcão e desenhou com a unha a trilha que levava dos pés à boca. Por fim, recriou a ilha verde com caixas de fósforo, palitos de dente, papelão e tinta. João ganhou o primeiro prêmio na Feira de Ciências. Foi o único projeto feito com coração, segundo o professor de filosofia, membro do júri. Eu adoro o professor de filosofia. A professora de ciências ficou um pouco contrariada em premiar João e não Ricardo, que tinha feito um mapa com todas as árvores frutíferas da ilha, informando exatamente onde ficavam, em que época davam frutos e quão gostosos eram, de 0 a 5 estrelas. Mas o vulcão de João era um caso raro, um projeto numa feira de ciências que é todo sentimento. O premiado vulcão de argila agora ficava numa prateleira acima da janela que se abria para o vulcão verde. Nunca mais entrou em erupção, só aquela vez na escola. As pessoas que estavam por perto e viram tudo acontecer ficaram assombradas quando o magma desceu pela encosta terrosa e inundou a cidade em miniatura que existia abaixo. Suas vidas estavam naquela maquete. Nessa ilustração aqui, você vê o garoto deliciado pelo fato do vulcão, que é um grande amigo dele, né? Eu digo que ele se agiganta aqui, né? Ele retorna à sua natureza original, é um vulcão ativo aqui, né? Ele faz o vulcão explodir. E ele é talvez a única pessoa que sorri. Aqui, ele está sorrindo e está todo mundo assim meio chocado, porque esse garoto teve o desplante de levar para a Feira de Ciências o vulcão da ilha dele e mostrar o vulcão assim, destruindo a ilha, né? Então ele tá um pouco assim, e eu fiz questão que fosse assim, as crianças, tá todo mundo surpreso, tá todo mundo meio assombrado, né? Porque esse garoto está destruindo a nossa ilha, mas ele tá assim, ele tá feliz. E eu gosto bastante, foi aqui que a relação dos dois começou. E assim, a primeira parte desse livro, ela é super descritiva, como a moça falou, a resenhista falou do quarto, que fala das janelas. Então assim, esse livro é dividido em duas partes, que tem quase que exatamente a mesma quantidade de laudas, né? É exatamente dividido ao meio. Só que a primeira parte é um pouco descritiva. E o que acontece na primeira parte? Nada acontece na primeira parte. É só uma descrição dessa ilha, desse mundo maravilhoso, dessa amizade, de como é crescer andando de bicicleta e ter um jardim botânico na porta de casa e viver num mundo sem grade, em que os únicos muros são, sabe, cercas vivas, né? Que são aqueles murinhos verdes que não são muros. E como é ter essa liberdade de existir,
enfim, uma relação tão pacífica com os pais e com os amigos, mas ao mesmo tempo é um livro muito solitário em personagens. Aqui você vê, né, os amigos de João, os colegas de sala dele, mas eu não menciono nomes, não tem diálogos, assim, João conversando com crianças, né? Então os personagens centrais da primeira parte são a mãe, o pai, João, o vulcão, e este senhor, o senhor Alberto, de 90 anos, que construiu um jardim botânico ao redor do vulcão, com espécies de plantas e árvores que ele trouxe da cidade do Cabo e do Rio. Então, assim, esse livro também, apesar dele mencionar Rio de Janeiro e Cidade do Cabo, é um livro que ele não posiciona a Ilha Verde em nenhum lugar. É como se ela ficasse um pouco num cantinho da nossa imaginação. Eu digo aqui que a Ilha Verde, ela... Só um minuto, vou achar. Achei. Posso ler? Pode. Se você abrir o mapa mundi, lá estará ela, um pontinho bem pequeno no Golfo das Andorinhas, perto do Cabo da Boa Temperança e não muito afastado do Mar Náutico. Então, Cabo da Boa Temperança não existe, é uma brincadeira com Boa Esperança, e Mar Náutico é uma brincadeira com Mar Báltico. Então, assim, é uma ilha que não existe, mas ela fala de coisas reais. Fala do João tem um caderno em que ele, né, Monte Fuji, o Etna na Itália e tal. Então tem uma mistura de... É uma ilha que está meio que no canto da nossa imaginação, mas ela é muito... Tem esses elementos, né? Onde é que ela fica? No Pacífico Sul, fica entre Rio e Cidade do Cabo, a gente não sabe exatamente onde. E uma das coisas interessantes nesse texto é que, nesse livro, no processo de feitura desse livro, é que nessa dupla aqui, em que o João, a gente vê o caderno do João em que ele ilustra os vulcões, originalmente aqui seria o mapa mundi e o ilustrador apontou, a ilha fica aqui. Eu falei, a gente não pode ter essa ilustração. Desculpe, mas essa ilustração não pode existir no livro, porque essa ilha não existe no mapa, né? A gente não pode colocar ela em... Essa ilha não existe, a gente não pode colocar ela perto da Cidade do Cabo, ela não está em lugar. Então, a primeira metade do livro é isso, é só a descrição. Aí vocês pensam, quando é que a história vai começar? Quando é que vai ter algum tipo de conflito? Quando é que vão aparecer diálogos? Quando é que esse garoto vai apresentar personagens? Sabe, eu estou lendo isso aqui para quê? Porque é só uma descrição de um mundo que é perfeito. Para todos os sentidos, a primeira parte de Duas Ilhas é, sei lá, o lugar mais bonito do mundo, né? Então, o que o autor vai fazer com o lugar mais bonito do mundo? O autor descobriu 4 meses depois, porque a primeira parte desse livro foi escrita em abril e a segunda eu só escrevi em setembro, outubro. O autor descobriu que ele ia destruir a ilha mais bonita do mundo. E essa ilha é destruída porque acontece uma coisa muito triste na vida dessa criança. O pai dessa criança desaparece nos céus. Isso acontece logo no início da segunda parte. E se vocês separarem, ao contrário da primeira parte, em que você tem esse azul maravilhoso no mar, Você quer comentar? a segunda parte, que eu não vou falar qual é o título, você tem um azul muito mais... As cores, elas são muito mais pálidas, né? Então, é uma segunda parte, vocês vão notar que as cores do livro meio que caem, o clima do livro pesa muito, e tudo começa logo na segunda página da segunda parte. E é esse trecho que eu quero ler para vocês. Ele é só um pouquinho mais longo, mas eu acho que ele diz tudo do livro. E eu vou parar em determinado momento. Eu acho que vocês vão ficar meio chocados, porque é um pouco pesado. Mas calma, vocês vão ler o livro. Então eu quero ler porque eu me orgulho muito de cada palavra dessa parte toda. É muito forte e eu gosto muito disso. Então, por favor, me deem 5 minutos. A página, para quem tiver com o livro. A página é 33, se alguém quiser acompanhar, se alguém tiver o livro. Aqui eu digo que o João, né, acorda e, enfim, o pai saiu para os céus, a mãe está trabalhando, a mãe prepara, né, o café da manhã com suco de caqui e água de coco para o filho, e o garoto pega a bicicleta para ir para a escola. E lá vai. João deixou a bicicleta no pátio da escola. Lá encontrou seus melhores amigos e seus outros amigos, o escaninho onde deixava seus livros e o ninho de pardal em cima do telhado da cantina.
a professora de ciências e o professor de filosofia. Seu lugar na sala e seu lugar no mundo. Quando foi chamado à sala do diretor, perdeu ambos. Então está aqui o menino se dirigindo à escola, ainda na primeira parte, sem nenhuma preocupação na cabeça. Poucos instantes depois, João seria avisado pela mãe de que o avião que o pai pilotava tinha desaparecido da face da terra, dos corredores do céu, do espelho do mar. Que o radar não o localizava, que a torre de controle tinha perdido o controle. A notícia penetrou no seu coração como uma única lágrima, fina e salgada. João pediu ao diretor que dissesse à professora para juntar seu material, porque ele não iria voltar para a sala de jeito nenhum. Na saída da escola, antes de cada um subir na própria bicicleta, Sofia deu um abraço no filho e depois um beijo e outro abraço, imenso de comprido. Então segurou os braços de João com muita força, como se precisasse deles para andar. Tem um diálogo agora entre Sofia e o menino. Lembra o que eu dizia para você quando o papai saía de avião e você ficava com medo, passarinho? Lembro, mãe. Lembra mesmo? Lembro. E ele voltava? Voltava. Então pronto. Nessa ilustração você vê o João escurecido com imagens da vida em família, né? Algumas dessas imagens elas são descritas na primeira parte do livro. Pedalaram. João ia à frente, mas às vezes diminuía a velocidade e emparelhava com a mãe. Quando isso acontecia, olhava para ela com uma aflição, os olhos saltando das órbitas. O céu estava limpo, mas relampejou mesmo assim. Quando chegaram em casa, Sofia foi correndo para o telefone. João ficou na varanda, sentado na rede. E foi como se João visse o mar pela primeira vez. O balanço e a revolta dele, a calma e a fúria nele, o que era azul claro e o que era escuro demais para ele. Também viu a enormidade do vulcão pela primeira vez. Era assustador. Só havia ar entre eles. Mas João não tinha medo do vulcão. Não, dele não. Foi para a sala e notou o quebra-cabeça de 1000 peças montado pela metade na mesa de centro. No dia anterior parecia que completá-lo era questão de tempo, mas agora aquilo era interminável. Foi para o quarto, alimentou seus peixes. Fechou a janela do teto. Se o pai não estava voando, de que adiantava deixá-la aberta? Abriu seu mapa mundi. Não havia absolutamente nada ao redor da Ilha Verde. Só o continente e água salgada perdida de vista. João estava exausto. Chorava. Não sabia se chorava acordado ou se chorava dormindo, mas chorava. Ouviu a maçaneta. Não sabia se ouviu acordado ou se ouviu dormindo, mas ouviu. Alguém entrou. Entrou e fez um carinho em seu cabelo. Só uma pessoa corria os dedos pelo cabelo dele daquela forma, como se enrolasse um macarrão no garfo. É meio forte isso. João fala: pai, como é que eu vou viver sem você? E o pai fala: pega o amor que você sente por mim e espalha por aí, disse Fernando, e algo como um sorriso apareceu voando no que antes era o seu rosto. Essa é a ilustração, o menino com relâmpagos dentro. E aqui você tem o pesadelo do João. E foi isso que João fez, mas era forte demais aquele amor, forte demais. Então todos os seus livros caíram da estante. O vulcão de argila se despedaçou e virou barro. Os carrinhos rolaram por ribanceiras que não existiam. As roupas saíram dos cabides e se amontoaram em valas abertas. Mas o amor era forte demais para aquele quarto, então todas as janelas da ilha se estilhaçaram. Os pratos se espatifaram, as telhas se acharam ao meio, a grama foi arrancada do solo, os coqueiros entortaram, as dunas mudaram de lugar, o jardim botânico virou um matagal. Um fio de alta tensão tocou em outro, e eles continuaram embaralhados, faiscando no chão, porque os postes caíram, as árvores tombaram, não havia mais nada inteiro na Ilha Verde, exceto o vulcão. As telas das portas arrebentaram, pássaros desorientados entraram nas casas, a maré subiu, inundou o jardim rochoso e invadiu a casa de João. Uma tartaruga marinha nadava no sofá, os peixes do aquário desapareceram em alto mar, e a barca virou, os aviões perderam as asas e as bicicletas não tinham mais rodas. Escadas subiam nelas mesmas, misteriosamente em direção ao céu. O ar carregava gritos. Esse é o pesadelo dele, que foi ilustrado em preto e branco. A única duplação em texto. E essa dupla do pesadelo, ela volta aqui. E numa ilustração belíssima, o pesadelo, o pesadelo ele se mistura à colcha dele. E aqui você vê a mãe abraçando ao filho. Essa é a última página que eu vou ler.
João acordou berrando. A mãe logo entrou no quarto. O que houve? Perguntou ela. João olhou pela janela. Estava tudo branco, claro, cristalino. Jardim, areia, mar e céu. Em camadas, como se formasse uma sobremesa perfeita. Nada não, ele responde. Sofia fez um carinho no cabelo do filho, mas não era a mesma coisa. Ela fazia isso de um jeito diferente. Tem 3 helicópteros e 2 barcos procurando o papai, disse a mãe. Agora João. O homem que escreveu O Pequeno Príncipe morreu assim, né? Acho que sim. E nunca foi encontrado? Acho que não. Como não, se ele existiu? Como alguém some assim? Eu me pergunto a mesma coisa. É intenso, né? É muito intenso. Mas calma, né? Não é assim para sempre. Esse não é o fim do livro. Ui, é intenso. Nem poderia ser, né? Depois da metade. Eu queria comentar só algumas coisas. Bom, uma é que nós, na FTD, a gráfica da FTD providenciou algumas ampliações de imagens do livro. Uma delas é esta, justamente do João acordando do pesadelo. Tem aqui ao lado o João com o vulcão iluminado numa cena meio mágica, assim. Ele está dormindo e esse é o vulcão de É argila. o vulcão de argila. Premiado. Exato. Falei vulcão de argila. E é muito legal porque o Zansky iluminou a boca do vulcão, né? Como se fosse uma coisa misteriosa. Tem uma ligação, obviamente, entre João e o vulcão, né? Tem uma ligação que fica muito clara depois que isso acontece. E assim, eu vou parar de falar porque vocês vão descobrir. E é algo mágico. Temos também as duplas finais do livro. Isso é uma coisa que só pode ser vista aqui, porque no livro você não consegue ver. É uma ilustração só, que está em 2 duplas seguidas. Então aqui a gente conseguiu fazer essa montagem do vulcão inteiro, né? Aparece ali na vitrine também, as mesmas. O pessoal sair da livraria vai poder ver ali também. E eu gostaria de comentar também 2 coisas. Uma é que essas 2 resenhas que eu mencionei, isso eu achei muito interessante, falam sobre a faixa etária. E o primeiro, o Talarico, ele fala, embora o livro seja indicado, isso é uma coisa que a FTD faz para todos os livros, por causa desse aspecto escolar, né, das obras, indicar uma faixa etária. Embora indique para 9 anos, eu acredito que possa ser lido por crianças menores, embora com acompanhamento, assim, assado. Já essa segunda crítica que eu citei aqui, ela fala justamente o contrário. Ela diz, não oriento esse livro para crianças menores de 10 anos, ele é um pouco mais Não denso. escutem essa pessoa, escutem a primeira pessoa. Não. Mas eu achei legal como o livro ele permite essa... Então, o livro, vocês viram o que eu li para vocês, né? É denso, mas eu acho que uma criança consegue enfrentar isso facilmente. Eu acho que uma criança gosta... Nenhuma criança vai olhar para você e vai falar assim, olha só, você me deu um livro, eu não estava preparado para ele. Você me deu um livro que me deixou triste. Você me deu um livro que... Nenhuma criança vai falar isso para você. Eu acho que as crianças gostam de aventura, gostam de perigo. Elas... Tá, essa criança está sofrendo porque, né, tem um protagonista que, na primeira parte, o leitor vai se apaixonar pelo João, que é um garoto joia. E esse garoto sofre na segunda parte. E você se sente comovido, porque tem uma criança sofrendo na segunda parte. Mas o leitor consegue enfrentar isso de cabeça erguida e vai chegar no final do livro, eu espero, melhor do que entrou, ou não sei, um pouquinho mais enriquecido. Só um pouquinho, né? Porque é para isso que eu escrevo livros, né? Então eu acho que esse livro pode ser lido por crianças a partir de 6, 7. Mas sim, 8 Ela 9, faz uma ressalva, vamos dizer, claro, ela fala, a leitura para crianças fora da idade indicativa precisará de trocas, um mediador, um contador de histórias, um adulto próximo. Né? Agora, eu queria só citar um último aspecto que ela traz aqui, que a gente não abordou e que é bem interessante também, que é a questão étnico-racial. Você leu isso? Li, claro. Vou ler só esse texto. Guilherme é um autor branco, mas que também aborda a questão do preto com naturalidade. E essa autora, essa resenhista, ela é negra. Uma mãe bióloga negra, um pai branco e um menino de cabelo crespo, cujo pai gostava de brincar carinhosamente, assim diz João, bem naquele trecho, como se enrolasse macarrão no garfo. Não aborda questões raciais, apenas deixa claro a formação da sociedade atual. Aí falando da sociedade brasileira, embora o livro não se passe exatamente no Brasil.
A leitura... Ixi, virou aqui. Não, é isso mesmo. Aí já fala sobre a idade indicativa. Mas só o último trecho que eu acho muito bacana. Ela fala assim... O autor fala sobre o inconsciente de um menino de 9 anos que diz ter amizade com um vulcão. Prefiro ver um devaneio desse a uma criança criando pontes com armas e celulares. Que me perdoem os pais atuais, mas como canta Caetano Veloso, alguma coisa está fora de ordem, fora da ordem. Entre melancias, estrelas, bromélias, vulcões daqui do mundo, passeios de bicicleta, é possível entender que o autor tem em mente mais que uma historinha, mas educar em diversos sentidos. Isso eu gostei muito. É o mais bonito, educar em diversos sentidos. É dar beleza para a criança, né? Porque assim, as crianças no Rio de Janeiro, elas não vão ter a infância do João. Jamais vão ter a infância do João. Mesmo passeando na lagoa ou andando na praia. Não vai ter essa infância aqui, não tem como ter. Mas a criança vai ter um gosto dessa infância livre, dessa infância livre de problemas. E quando tem um problema, esse problema enfim, vocês vão ver o que acontece com esse problema. Mas tem a ver com a natureza também. Tem sempre a ver com a natureza. A natureza. Eu digo no final do livro, tem um textinho de quarta capa, que eu tive que me esforçar muito, inclusive roubei um pedaço do texto do ilustrador, porque ele é aqui, o meu ainda continua um pouco aqui. Ainda precisamos enxugar esse texto. Pois eles me mandaram cortar uns parágrafos, acredita? Eu digo assim, ó. Sobre o autor do Guilherme. E eu só falo do livro, nem falo de mim. É verdade. Duas ilhas é um enigma para mim, um mistério que não pretendo solucionar. O livro me abraça como a brisa de 1000 praias, isso está no livro. E me mostra que nossa angústia pode ser suavizada, que nossa súplica pode ser atendida, que nossa esperança pode ser restaurada. Em Duas ilhas o mundo se move por amor. Enfim, tem muito amor nesse livro. O amor do menino pela natureza, do menino pelo pai, pelos pais. É um livro cheio de amor. Eu adoro esse livro. E é o máximo. E que ele existe assim. Eu escrevi essa história em 2015. Eu era outra pessoa em 2015. E é muito incrível. Porque valeu a pena esperar. Sim, valeu a pena esperar. Esperei 8 anos para ter esse livro. E é um livro que melhor editora possível. As ilustrações vocês podem melhorar. É um livro, não sei, valeu a pena esperar 8 anos. Eu não tenho pressa de publicar, eu não tenho pressa de trazer minhas histórias para o mundo, porque eu gosto de saber que elas estão na casa certa. Assim. E com certeza a FTD vai dar oportunidades para esse livro que eu acho que nenhuma outra editora no Brasil daria, que é botar o livro em salas de aula, né? Ou seja, ter uma... Quando o Estevão, que é editor também, ele escolheu publicar meu livro, Elisabel, o Facebook tinha uma presença maior nas nossas vidas naquela época, em 2019. O Facebook hoje está um pouco mais caído, mas em 2019 as editoras tinham uma presença muito grande ainda no Facebook. E a foto de capa da FTD eram 2 caixas de livros da FTD indo, acho que em Manaus, alguma coisa assim, passando por um bairro de palafitas, assim. E eu falei, gente, essa editora vai conseguir levar a minha história para pessoas que moram em palafitas, entendeu? E nenhuma outra editora, poucas, conseguem isso, né? Então, obrigado. Valeu a pena esperar. Tá aqui, né? Valeu a pena esperar. Não, pessoal, eu tô trouxendo Gente, Guilherme, nós acho que falamos o tempo previsto, porém, nós falamos de conversar, não sei se todo mundo topa, sobre a relação com o Pequeno Príncipe, que foi algo que deu uma conversa muito legal, não sei se... Sim, a gente tem tempo para falar sobre isso. O que vocês acham? Na verdade, está todo mundo já cansado, querendo pegar autógrafo. É que assim, eu citei o Pequeno Príncipe quando eu li esse trecho, né? Quando eu digo o autor que escreveu o Pequeno Príncipe morreu assim. O autor que escreveu o Pequeno Príncipe desapareceu, né? Assim, foi encontrado um pouco da fuselagem do avião dele muito tempo depois, décadas depois. Mas ele morreu em 44 ou 45, o Antônio. E o Pequeno Príncipe não inspirou exatamente Duas Ilhas. Agora, eu reli o Pequeno Príncipe, mas eu tenho a impressão que eu reli o Pequeno Príncipe depois que eu escrevi Duas Ilhas. Devo ter relido em 2016. Então, em O Pequeno Príncipe mora num asteroide e ele cuida de 3 vulcões, 3 pequenos vulcões. Acho que 2 ativos e 1 inativo. Eu juro,
tem nada a ver com esse livro, porque eu não lembrava disso. Mas o legal do Pequeno Príncipe é que é o livro infantil mais velho da minha biblioteca. Tem lá o selinho, eu morava em Natal e eu estudava no Marista e era o livro que eu tinha que ler. Então tem lá o selinho da livraria de Natal. Ou seja, é um livro que eu comprei em 98. Ou eu li em 97 ou 98, eu tinha 11 ou 12 anos. Mas a pessoa que fez o suplemento, ela perguntou se tinha alguma relação com o Pequeno Príncipe. Eu acabo citando o Pequeno Príncipe aqui. Mas eu citei mais pela questão do pai aviador, né? Porque o pai aviador desapareceu e enfim, isso aconteceu com o Antônio. Mas... E outra coisa do Pequeno Príncipe que ela falou é a amizade do Pequeno Príncipe com pessoas mais velhas, né? Porque o Pequeno Príncipe tem uma amizade com o aviador, né? E que a metade final do livro é basicamente um diálogo entre eles. E o João tem uma amizade muito estreita com o Sr. Alberto, um tal velhinho de 90 anos que cria, né? Que cria o Jardim Botânico ao redor da ilha. Então, é um livro em que tem essa infância maravilhosa, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de solidão, mesmo na primeira parte, né? É um livro tão livre, mas tão livre que acho que eu acabei deixando o garoto muito livre demais, meio sozinho, assim. Mas ele tá ótimo, com um caderno em que ele desenha vulcões, com a vista pro vulcão, passeando de bicicleta, tirando o primeiro lugar da Feira de Ciências, ele tá ótimo. Ele tem, claro, tem uma diferença para falar do Pequeno Príncipe e a grande amizade com a flor, mas tem os vulcões ali. Já o João tem a grande amizade com o vulcão, mas tem as flores ali no Jardim Botânico, né? Sim. Então muita coisa, quando a Bruna, que é a autora do suplemento, me trouxe a questão, eu falei, nossa, realmente, tem tudo a ver. Não é só no textinho inicial ali que é citado o Pequeno Príncipe, mas ao longo do livro. E aí o Guilherme falou, não, isso não foi intencional, mas acho que de alguma forma, talvez, o primeiro livro aí que você leu e enfim, muita coisa acabou perpassando. Tem só um trechinho muito lindo que eu gosto, em que fala que o vulcão era coisa que... Deixa eu pensar... Eu gosto desse parágrafo. João não sabia se considerava o vulcão um amigo imaginário ou não, então preferiu considerá-lo um amigo vulcão e parar de pensar a respeito, porque de nada adiantava. Se o vulcão tinha ou não sentimento, João não sabia e isso não importava, porque seu amor bastava. E ele fala que, de todas as coisas da ilha, o Jardim Botânico ao redor do vulcão era o que João mais amava. Talvez porque o vulcão tivesse permitido que ele florescesse a seus pés e o verde do jardim fosse se alastrando por sua encosta. Então, é isso. Isso dialoga diretamente com um trecho que aparece no texto final do Guilherme, em que ele tem um parágrafo cheio de perguntas. Você não vai não falar vou nenhuma ler. delas? Não pode. Eu posso ler a primeira, porque tem a ver com o que você falou. A primeira pode. Qual é a natureza da relação entre João e o vulcão verde? É uma segunda, amizade talvez. misteriosa. Deixa eu ver se você pode ler a segunda. Você não pode ler a segunda. A segunda? Não pode, porque é surpresa. Não pode. Você já sabe que tem uma natureza estranha entre João e o Vulcão Verde, já sabe onde vai. Você não pode ler. Pode parar de ler. Já peguei. Leia depois de ler a narrativa. Já Tem fui que lá. ler o já livro fui lá. primeiro. É isso. Antes de Respeitar encerrar, o autor. eu gosto sempre nesses papos de citar quem trabalhou no livro. Então, além de mim, além do próprio Estevam e da Isabel, que trabalharam na prospecção, enfim, na escolha do original também, teve a Carla Bitelli da Cunha, que foi editora junto comigo do texto, a preparadora, que é a primeira leitora de edição depois do editor, que é a Candy Saraiva, as duas revisoras, Elisa Martins e Lívia Perrin, os editores de arte, e aí principalmente a editora Camila Cato, que trabalhou muito junto comigo, acho que junto comigo foi o que mais atuou nessa edição, o Daniel Juste, que também é editor de arte. Tivemos uma participação inicial do Estúdio Arquivo no projeto gráfico, diagramação, mas depois a Camila Cato assumiu e mandou muito bem, né? Sim. E é isso, quer dizer, todo livro, né? Quem às vezes não acompanha, não conhece de perto a indústria, a produção editorial, às vezes não tem noção de todo esse pessoal que... Isso eu citei quem diretamente trabalhou nessa edição. Sim, né? muita gente lê. Apesar de eu ter tido um contato muito estreito com ele especificamente, eu quase não falei com o Camilo e com o Zansky, que é o ilustrador, ele é a pessoa que levava, né, os meus comentários, porque vem o PDF, eu faço, olha só, essa janela tem que ter a vista para o vulcão, cadê?
e tal. Mas eu sou assim, parece que eu educadinho, mas eu sou chato. Eu sou chato. Eu sou ultra perfeccionista. Eu sou super detalhista, mas ele sabe, né? Mas o resultado de ser detalhista é isso aqui, tipo, porque para esse texto estar na página, se vocês me vissem, o processo de revisar um texto é extremamente pesado. É um texto só de 16 laudas. Porque eu leio cada parágrafo 30 vezes, assim, para ver se cada está no lugar certo. E assim, tem pessoas que têm o azar de estar em contato comigo no WhatsApp, e quando eu estou preparando, né, um texto para entregar para a editora, quando está, pior coisa do mundo, o último PDF, que você tem que se despedir de um texto que você podia mudar por 8 anos, e você não pode mudar mais. E aí eu falo para as pessoas, você prefere essa palavra aqui ou aqui? Você prefere exclamação ou reticências? É uma loucura, mas a alegria é reler o texto quando está publicado e falar, não tenho vontade de mudar nada. É isso aqui, entendeu? Porque eu li tudo 1000 vezes, então é isso aqui. Não tem nenhuma palavra nesse livro que eu não tenha escrito, ou eu não tenha, quando propuseram uma mudança, que eu não tenha aceitado. Nada, assim, do início ao fim, tá tudo... Do início ao fim Mas olha, uma lição que eu tiro desse processo, vocês têm uma paixão, como por exemplo o Guilherme está escrito, sejam chatos. Sejam chatos no que vocês vão escolher fazer, no detalhe, naquilo, na escolha da ilustração, do ilustrador, né? A gente repassou, a gente conversou sobre ilustradores até chegar num baita, um artista de primeira, que é o Zansky, entendeu? Que ilustrou esse livro. Em cada arte, tudo o que o Zansky topou fazer, algumas coisas ele não topou, tudo bem, não, aqui, pô, não dá, é muito retrabalho. Mas tudo bem, foi praticamente tudo. Acho que ele topou tudo, não tem nada que eu sinta falta aqui. Não, tá perfeito. Tá tudo. Mas o que eu quero dizer assim, vale a pena ser chato, mesmo que o que você peça às vezes não pode não acontecer, a outra pessoa pode, não vou. Mas assim, valeu a pena. Ficou um livraço, lindo demais, inclusive a equipe toda de marketing, quem está começando a trabalhar a divulgação dos livros agora, esse ano, está achando esse o mais bonito, está todo mundo muito empolgado entre os últimos livros aí que saíram, todos os livros lindos, né, inclusive, mas o pessoal que pegou em primeira mão, assim, falou, nossa, esse aqui tá especial. Ótimo. Recomendadíssimo. É o que o primeiro crítico falou, esse livro exala o quê? O mistério? Sem querer me aprofundar no aspecto esotérico, e são palavras dele, esse livro exala uma energia única. Eu acho que ele falou isso. É isso, exala uma energia única. Uma energia única. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem vindo. E eu quero destacar a presença de 2 pessoas, tia Cristina e meu irmão Gustavo. Obrigado por terem vindo. Valeu, gente. Bom, a FTD também agradece aqui, a Livraria Pequeno Benjamin, a nossa filial aqui de Rio de Janeiro, que está aqui representada, todos vocês que vieram. E boa leitura, bom fim de semana a todos. Depois me escrevam o que acharam. Pode escrever. Pode mandar